Bem-vindo à nova funcionalidade do PJE, de automação de etiquetas. A maneira como nós conhecemos atualmente a etiqueta, criar a etiqueta, aqui no mais, e a etiqueta é colocada, é criada e você coloca no processo de seu interesse. A nova forma de automação de etiquetas, você inicia criando aqui e dá um título a essa etiqueta. Vamos colocar automação de etiquetas e salvar. Automação de etiquetas significa dizer que você vai criar filtros, vai criar parâmetros para que, de acordo com os parâmetros e com os filtros que você estabeleceu, essa etiqueta seja criada automaticamente. E você pode criar esses parâmetros, esses filtros, através das seguintes modalidades: por processo, por pessoa, por jurisdição, por tarefas e prioridades e outros. Você pode criar um parâmetro, criar um filtro através do número do processo, onde eu posso escolher que o sequencial de um processo terminado em 4, 6 e 7 seja criada essa etiqueta. Ou seja, assim que entrar um processo com esse sequencial, a etiqueta será automaticamente criada. Eu poderia usar através do dígito ou por ano. A outra forma seria por assunto. Eu posso colocar um assunto, qualquer um desses assuntos do PJE, que ao ser protocolado na secretaria, e assim que for preenchido os requisitos do assunto que você escolheu, essa etiqueta será criada. Posso usar também por classe. Eu posso selecionar que determinado processo que tenha a classe, por exemplo, de embargos à execução, seja criada uma etiqueta automaticamente. Posso criar também por data de distribuição do início, data de distribuição final. Eu posso também escolher um parâmetro, uma filtragem para a criação automática da etiqueta por pessoa. Eu posso escolher por nome e posso dizer, por exemplo, que um processo que tenha o nome João da Silva, que assim que entrar um processo com o nome João da Silva, a etiqueta que eu estou criando aqui do nome automação de etiquetas seja automaticamente criada. Posso escolher também por CPF, que o CPF tal ou CNPJ tal, assim que entrar esse CNPJ ou esse CPF, será criada automaticamente uma etiqueta chamada automação de etiquetas. Aqui está sendo usado apenas como exemplo, pode ser qualquer nome que você criar. Posso escolher também por jurisdição, órgão julgador. A jurisdição seria Belém, seria capital, fórum cível, órgão julgador, a sua vara. Posso escolher também por tarefa, e aqui você clica no botão tarefa, e aqui você escolhe, por exemplo, a tarefa verificar providências a adotar. E eu posso estabelecer que, e aqui eu vou adicionar essa regra, que qualquer processo que seja enviado para a tarefa verificar providências a adotar, será automaticamente criada essa etiqueta. Vamos adicionar aqui a regra, e aqui ele adicionou a regra, que essa etiqueta, quando for qualquer processo para a tarefa verificar providências a adotar, será criado essa etiqueta, automação de etiquetas. Isso é muito útil também em gabinete, quando você pode colocar, em vez de verificar providências a adotar, você pode colocar a tarefa minutar despacho, minutar decisão interlocutória e minutar julgamento. Você pode colocar uma etiqueta, por exemplo, assessor A, ou assessor B, ou assessor C. E assim que o processo for encaminhado para o gabinete para julgamento, vai surgir a tarefa assessor A. Se for uma etiqueta feita para o assessor B, você coloca uma regra que, ao minutar para decisão interlocutória, seja criada a etiqueta automaticamente assessor C. Isso facilita muito na organização do trabalho de gabinete e também no trabalho de secretaria, dependendo da tarefa que você colocar aqui. Importante ressaltar que essa etiqueta ela fica enquanto a tarefa perdurar.
Ao sair dessa tarefa, a etiqueta ela desaparece. Propriedades e outros. Aqui você pode colocar a etiqueta, a automatização ou a criação automática da etiqueta por prioridade. Eu posso colocar aqui, a automação de etiquetas irá surgir se houver um processo de prioridade. E aqui eu coloco qualquer uma dessas prioridades que nós já conhecemos do PJE: infância, ato infracional, idoso, idoso maior de 80, portador de doenças graves, metas do CNJ. Então, qualquer uma dessas prioridades será criada automaticamente uma etiqueta, automação de etiquetas, ou o nome que você escolher para ela. Você pode escolher também as prioridades quando envolver criança, e aqui ele pergunta, envolve criança sim, e você vai automatizar essa tarefa e você vai adicionar a regra. E agora nós temos duas regras, dois filtros dessa etiqueta automação. Que ela caia na tarefa verificar providências a adotar e que quando envolver criança ou adolescente também será criada essa etiqueta. Se você não quiser mais essa regra, é só clicar na lixeirinha e essa regra sai e fica só a verificar providências a adotar. Em processos sigilosos, você pode colocar também e adicionar a regra. Pedido de liminar também. Ao criar a regra, salva e ela vai ficar, por exemplo, só com a tarefa de etiqueta criada com essa função. Vamos pegar um processo que esteja inicialmente nessa regra, vou tirar e vou jogar novamente para que ela seja altamente criada. Vamos lá. Um processo qualquer, eu vou em verificar providências. Vamos pegar esse processo aqui. A etiqueta ela só irá ser criada a partir do momento que eu encaminhar para a tarefa que eu previamente já selecionei, que eu já botei como filtragem. Então, o número do processo é esse. Eu vou aqui só copiar esse processo, essa numeração. Copiar. E eu vou preparar a comunicação simplificada. Vejam, ele saiu da tarefa. Agora eu vou encaminhar novamente para verificar providências a adotar para que a etiqueta seja automaticamente criada. Não intimar. E ele volta para a tarefa verificar providências a adotar. Vamos jogar o número do processo aqui. E aqui ele criou a etiqueta automação de etiquetas. Percebam que ao criar esse parâmetro de filtro, quando for para aquela tarefa, a etiqueta será automaticamente criada. E isso serve para qualquer tarefa que você colocar como parâmetro. Outra função importante dessa tarefa é a criação de subetiquetas, em que você pode adicionar mais um nível, até 3 níveis, a primeira etiqueta, a subetiqueta e mais uma terceira categoria, em que você pode colocar automação, etiqueta, nível 2. Isso é só como exemplo, a nomenclatura você dará. E ela vai ficar, ela criou já automaticamente, ela fica submetida à principal. Então ela pega as regras da etiqueta principal e dentro da subetiqueta você pode acrescentar outros níveis de automação, onde você pode colocar assunto, classe, igual como na anterior. Você pode simplesmente adicionar mais filtros para que a sua filtragem de criação de etiquetas fique mais eficiente. Você pode fazer isso até 3 níveis. Pode fazer a primeira etiqueta, a subetiqueta e mais um nível de etiqueta. Outra regra que foi contemplada nessa nova funcionalidade das etiquetas, da automação de etiquetas, é em relação às etiquetas antigas, onde você pode, por exemplo, nas suas etiquetas antigas, não é necessário que você faça individualmente em cada etiqueta a sua filtragem que você criou nessa primeira. Você pode simplesmente escolher uma etiqueta, por exemplo, essa AUNAGE, estamos apenas usando como exemplo,
E aqui você pode usar essa varinha mágica e realizar a mágica, como diz aqui, realizar a mágica. O que que isso vai fazer? Ele vai aplicar etiquetas de automação de processos. Foram encontrados 27 processos na unidade. O que que significa dizer isso? Ele vai aplicar aquela regra da sua primeira etiqueta em que você automatizou, em que você botou parâmetros, e vai aplicar essas regras a etiquetas antigas suas. No caso, nós escolhemos a UNAGE, mas poderia ser uma etiqueta de idoso, poderia ser qualquer etiqueta. Então, ele está encontrando os processos e aplicando automaticamente a regra que você fez nessa automação da sua primeira etiqueta a etiquetas antigas. E com isso você aplica aquela regra a todas as suas etiquetas que você queira aplicar essa automação, sem necessidade de ter que fazer essa aplicação de filtros em cada uma das suas antigas etiquetas. Então, essas são as funcionalidades, essas são as novas aplicações da etiqueta dentro do PJE para automatização, para gerar uma etiqueta automática, desde que preenchido os parâmetros em que você mesmo estabelece para essa criação. Obrigado por sua atenção e até o nosso próximo encontro.